todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da FUVEST 2020, prova de conhecimentos gerais, questão 79, que diz o seguinte. O pêndulo simples é composto por uma haste de metálica leve, presa a um eixo bem lubrificado, e por uma esfera pequena de massa muito maior do que a haste, presa à extremidade oposta. Basicamente é o seguinte, você tem uma esfera aqui. Não, você pode fazer isso com um barbante, tá? Mas nesse caso aqui é uma haste metálica, né? E ele vai ficar oscilando para lá e para cá. É essa carinha de um pêndulo, beleza? O período P normalmente usa T maiúsculo, tá? Na fórmula você vai encontrar normalmente T maiúsculo. Para pequenas oscilações de um pêndulo, é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Eu vou colocar a fórmula na outra página, beleza? Considere esse pêndulo em 3 situações. 1. Localizado no laboratório ao nível do mar, na Antártida, com a temperatura de 0 Celsius. No mesmo laboratório, agora numa temperatura de 250 Kelvin. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32 Fahrenheit, numa base lunar cuja aceleração da gravidade é de 1/6 da Terra. Indica a alternativa correta a respeito da comparação dos períodos P1, P2 e P3 nos pêndulos das situações 1, 2 e 3, respectivamente. Bem, pessoal, a fórmula que eu falei está aqui bonitinha. Como você pode observar, proporcional à raiz quadrada do comprimento dividido pela aceleração da gravidade local. Bem, vamos transformar isso aqui ao nível do mar, 250 Kelvin. Ao nível do mar é a primeira temperatura, né, 0 Celsius, já botei 273 Kelvin, e na Lua ele botou 32 Fahrenheit, então F menos 32 dividido por 9 é igual a C sobre 5. Se você zerar aqui, né, que 32 menos 32 dá 0, a temperatura em Celsius também dá 0 Celsius, que, por sua vez, para ficar todo mundo na mesma escala, vamos botar na escala Kelvin. Bem, sua haste é metálica, então ela é suscetível à variação de comprimento. Quando você tem a temperatura mais baixa, o comprimento dele vai ser menor. Então o que você vai ter? A relação entre T1 e T2 vai acontecer o seguinte, a haste metálica vai diminuindo a temperatura, o teu L vai diminuir, então o período vai diminuir também, fazendo com que T1 seja maior do que T2. Agora, se você levar isso aqui para a Lua, T3 vai ser igual a 2π, o comprimento não vai variar, mas só que o seu G aqui vai ficar dividido por 6. Dividido é a mesma coisa que multiplicado, então vai ser 2π, raiz de LG, né, a aceleração da Terra, multiplicado pela raiz de 6, ou seja, raiz de 6 é um número que está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Então, raiz de 6 é entre 2 e 3, aproximadamente 2 vezes e meio. Então, tua temperatura 3 vai ser aproximadamente 2 vezes e meio T1. Então, com que ordem você vai ficar? Menor de todos, T2. Temperatura intermediária, T1. E a maior de todas, T3. Só que ele botou P, né? Então, P2, P1 e P3. Vamos lá. P2, P1 e P3. Que tal? Letra C de cachorro louco. E não se fala mais nisso. Bonita questão, né? Olha, estou encantado com a prova da CEDERJ. Acabamos com essa questão aí de fazer toda a parte de conhecimentos gerais. E eu estou imaginando, né? Se conhecimentos gerais é assim, imagina a discursiva que a gente vai encarar aí por adiante. Muito bacana a prova. Então peço aí para você deixar aquele like, compartilhar com os amigos, se gosta do trabalho com os inimigos, se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.